Essa é uma nota do Enem de uma aprovada em medicina em 2 universidades federais. Depois eu vou te mostrar onde que ela passou, como que a gente avalia essa nota. E neste vídeo eu vou te mostrar os pontos mais importantes de como funciona a prova do Enem e o que você precisa para a sua preparação e para os seus estudos. Então, quando a gente olha aqui, a prova do Enem ela é dividida em 5 áreas. Então, linguagens, códigos e suas tecnologias. Dentro dessa prova de linguagens tem português, tem pouca gramática, né? Mas tem português, tem literatura, tem artes. Então, linguagens como um todo e são 45 questões. Dentro de ciências humanas e suas tecnologias, a gente tem questões de filosofia, sociologia, história e geografia. Então, 45 questões divididas entre essas 4 disciplinas. Dentro de ciências da natureza, a gente tem biologia, química e física, mais ou menos 15 questões em cada uma. Dentro de matemática, são 45 questões de matemática e redação. Redação que pode chegar até 1000. Não necessariamente todas as áreas aqui chegam até 1000. Matemática já chegou, inclusive já passou de 1000 em um ano. E nesse vídeo eu vou te mostrar o número de questões, mas também como que isso é avaliado. Por que que essa pessoa aqui, no caso a Raquel, ela foi muito melhor em matemática e ela foi pior em linguagens, sendo que ela teve um bom número de acertos em linguagens. Então, pensando sobre o Enem, primeira coisa que o edital ele geralmente sai no mês de maio. São 2 dias de provas, geralmente 2 domingos consecutivos em novembro, geralmente no primeiro e no segundo domingo. Quando tem eleição, feriado, alguma coisa assim, acaba mudando. O resultado sai em janeiro, geralmente na primeira quinzena de janeiro. E depois tem o período de SISU, que varia aí de 4 dias, 7 dias, já chegou até 8 dias. Que é o momento que você pega a sua nota e coloca ali para a universidade que você quer e para o curso que você quer. Então, a prova do Enem você faz, você não precisa escolher o seu curso, diferente dos vestibulares tradicionais. Então, você faz a prova do Enem, você não tem que escolher nem a universidade que você quer e nem o curso que você quer. Depois, lá em janeiro, geralmente no final de janeiro, quando tem um SISU, que você vai poder escolher. Não, com essa nota aqui eu vou querer entrar em medicina na UFMG. Não, eu não vou passar em medicina na UFMG, mas eu quero medicina na UFJF. Ah, não, tava entre medicina e direito. E eu consigo passar em direito na UFMG, então vou querer direito na UFMG. Mas quando você faz a prova, você ainda não precisa escolher isso, e isso traz um alívio aí pra muita gente. Um ponto importante, quando a gente pensa na questão do desafio, quando a gente olha a prova da FUVEST, a prova da UFO, o grande desafio é o aprofundamento do conteúdo. Então, tem conceitos muito aprofundados de matemática, de física. O Enem, a maior dificuldade dele não é no aprofundamento dos conteúdos. O maior desafio do Enem, quando a gente compara o Enem com a FUVEST, por exemplo, é um conteúdo, é lógico que precisa saber conteúdo, é lógico que precisa estudar o conteúdo, treinar o conteúdo, tem inclusive vídeo aqui no canal de como estudar para o Enem, como aumentar suas notas, são vídeos valiosíssimos. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, porque aqui é o manual do vestibulando de medicina. Mas o grande desafio não é o aprofundamento, é ter principalmente atenção, resistência e agilidade, porque são muitas questões. Nenhuma outra prova tem 90 questões no mesmo dia, de forma tão concentrada assim, e principalmente questões com textos longos, então não são questões diretas. Então essa estrutura do Enem, ela provoca um cansaço mental muito grande, e é muito comum a pessoa ela pegar as questões que ela errou e depois conseguir resolver. Por quê? Porque ela concentrou apenas no conteúdo. Então, se você vai fazer um Enem, concentre bastante nesse treinamento de atenção, resistência e agilidade. O início da prova é sempre às 13h30, no horário de Brasília, só que começa às 13 horas. 13 horas é o fechamento dos portões. Então, 13h30 começa a prova, bate o sinal e começa a prova. Mas de 13 às 13h30 você precisa estar no local de prova, na escola, de preferência na sala, e ali é o período de sigilo. Então, é um período que muita gente, inclusive, fica ansioso, mas se você souber lidar bem com esse período de sigilo, é uma vantagem para você. Então, você fica ali sem o celular, sem pegar em nada, sem abrir a prova, fica ali você com seus pensamentos. A gente precisa de pelo menos 2 horas de tempo mínimo de permanência. Então, ainda que você termine a prova toda em 2 horas, o que não é o normal, você não pode sair. E aí, se você ficar até os 30 minutos finais, você pode levar o seu caderno de provas. Se você não ficar, você pode levar apenas a folha com as suas respostas. Aqui é o que a gente tem no próprio edital do Enem. Então, no primeiro dia, a gente tem linguagens e humanas e redação. Então, aqui é um dia muito importante, é um dia que as pessoas não têm tanta dificuldade com o tempo de prova, porque a gente não tem cálculos, mas é um dia que as pessoas têm muita dificuldade com o cansaço mental. Por quê? Porque a prova de linguagens, ela tem muitos textos. E às vezes a pessoa se embola no tempo de redação. Então aqui nesse primeiro dia a gente vai treinar muito essa questão da redação rápida.
do momento certo de fazer redação, do momento certo de fazer cada uma das estratégias, e é importante treinar também esse descanso mental por causa dos textos longos. No segundo dia, que é o domingo consecutivo, muita gente tem dificuldade com o tempo de prova. E aí a gente tem 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática. Ou seja, perceba aqui que matemática a gente tem 45 questões e de física a gente tem 15. Então, matemática é mais ou menos ali 20% da nota, e se a gente for pensar física, é mais ou menos uns 6, 7%. Então, para sua estratégia, a gente precisa considerar isso também, tá? E tem outros pontos aqui que eu vou mostrar. Um outro fator que faz o Enem ser muito diferente das outras provas, além de você não escolher o curso, além de você não escolher a faculdade quando você vai fazer, de você se inscrever apenas para o Enem no SISU, você fazer essa escolha, além de ser um número muito grande de questões num tempo pequeno, a gente tem a TRI. A TRI é a teoria de resposta ao item. O que significa? Então, não é necessariamente se eu fiz 40 acertos em tudo, eu tenho a mesma nota. A TRI, ela avalia o que a gente chama de coerência pedagógica. Ou seja, se a pessoa ela foi muito bem, mas ela chutou algumas questões, isso é penalizado. Então, o que é a coerência pedagógica? Eu preciso de acertar as questões de juros simples para aí sim fazer sentido eu acertar as questões de juros compostos. Eu preciso acertar as questões de média simples para então acertar uma questão de média ponderada, porque é muito mais difícil. Se eu acertei uma questão de média ponderada e errei a questão de média simples, indica que foi um chute. Então eu sou penalizada. Eu não sou tão valorizada quanto se eu acertasse as duas. Inclusive, se eu acertar apenas a de média simples e errar de média ponderada, eu tenho mais coerência pedagógica. Então é muito interessante, porque para ter uma boa TRI, uma boa nota, o que a pessoa precisa, ela precisa de acertar as questões fáceis. E o problema, como o Enem é uma prova de muita atenção e resistência, muitas vezes a pessoa erra as questões fáceis por falta de atenção. Então é importante a gente treinar estratégia de prova. E quando a gente olha a TRI, lembra que eu mostrei a nota da Raquel e ela foi muito melhor em matemática? Na verdade, todo mundo, isso acontece com todo mundo, né? Porque se a gente pegar aqui dos microdados do Enem 2024, quem teve uma média de 40 acertos em matemática fez 868. Tem gente que fez menos, tem gente que fez mais, dependendo da coerência pedagógica, que é uma média mesmo, tá? Quem fez 40 acertos em linguagens teve uma média de 677. Por isso que quando a gente olha lá a nota da Raquel, ela tem 900 e tanto em matemática e uma nota bem mais baixa em linguagens. E aqui, ó, em linguagens ela tirou 701. A gente pensa, nossa, ela foi muito mal em linguagens. Não, ela teve um número de acertos muito alto em linguagens. Só que a TRI de matemática sempre vai valorizar muito mais. A Raquel acertou 41 em matemática, 38 em ciências da natureza e 43 em matemática. Ou seja, em natureza ela acertou menos do que em linguagens e mesmo assim ficou com a nota maior. Então, porque a TRI de naturezas valoriza mais. Então, pensando na estrutura do Enem, é importante que você faça, que você concentre nas questões mais fáceis. Eu vou deixar, tem um vídeo, inclusive, aqui no canal sobre TRI, que você concentre na sua coerência pedagógica e que você se prepare para matemática, naturezas, linguagens e humanas, de uma forma diferente das provas dos vestibulares tradicionais, que cobram de forma muito mais direta e aqui cobram de uma forma mais aplicada. Aqui, pegando o Enem 2023, a gente segue o mesmo raciocínio. Quem acertou 40 em matemática tem uma nota muito mais alta do que quem acertou 40 em humanas e em linguagens. Historicamente, a gente tem o quê? Matemática sendo a área mais valorizada pela TRI, depois naturezas, depois humanas e linguagens. Como eu falei, a gente consegue ver isso aqui na nota da Raquel. E aí, o último ponto importante para você que quer saber sobre o Enem é que a gente tem que concentrar na prova, pensar na TRI, mas tem que saber dos pesos também. Para você ter uma ideia, esse aqui é um manual que a gente tem, que tem aqui as notas de corte de todas as universidades, mas cada universidade, esse exemplo aqui é para medicina, tem os pesos, tem o seu peso escolhido. Isso é colocado no termo de adesão do SISU. Geralmente sai ali mais ou menos em dezembro, novembro, mais ou menos assim. Às vezes até depois. Então, por exemplo, a UFOB tem peso 5 para redação e peso 2 para matemática. Ou seja, a nota de redação aqui vai ser muito mais valorizada. A UFOB tem pesos 4 para linguagens e 2 para matemática. Ou seja, para o UFAL, que tem peso 1 para tudo, matemática vai ser mais valorizado que linguagens. Afinal de contas, a TRI valoriza mais linguagens. Mas quem vai para o UFOB, quem quer passar na UFOB ou na UFES aqui, por exemplo, de Feira de Santana, precisa concentrar mais em linguagens do que em matemática, porque o peso é maior. Esse arquivo aqui, eu vou deixar o link para você baixar. Ele sempre é atualizado de acordo com o ano, mas é um ponto importante. Agora que você já conhece bem a prova do Enem, chegou o momento de ter uma boa preparação, se preparar para a questão do edital e organizar os seus estudos e estou na torcida pela sua aprovação.